Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou encaminhando o convite para a doutora Elaine. Aguarde um instantinho que nós já iremos começar. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom, doutora? Tudo jóia. E você? Bem, graças a Deus. Estava avisando aos nossos seguidores que já estaríamos começando, aguardando o seu aceite aí para nós iniciarmos mais esse Fórum Tira Dúvida com o benefício de amparo social às pessoas com deficiência e aos idosos, que é um benefício que trouxe grandes mudanças legislativas, muitas dúvidas, muitas novidades, e acredito que todos aqueles que queiram atuar no previdenciário precisam se atentar a esse tipo de benefício que pode trazer um grande público e uma clientela muito favorável para os escritórios, né, doutora? Sim, isso mesmo. Então, nós temos aqui já com frequência, neste Fórum Tira Dúvida, recebendo muitos questionamentos dos nossos colegas de trabalho a respeito dos requisitos para a concessão do benefício, para a manutenção. E isso demonstra mais ainda como nós precisamos nos aperfeiçoar a este tipo de benefício, buscar conhecimento adicional para que nós possamos fazer um bom atendimento e fazer a entrega deste benefício. E no Fórum Tira Dúvida dessa semana, a dúvida jurídica que maior teve repercussão a respeito do tema é quando a família é considerada baixa renda para ter direito ao benefício. Doutora Elaine, eu queria que a doutora se apresentasse aos nossos seguidores, falasse um pouquinho da sua trajetória, para demonstrar um know-how importante para estar hoje aqui conosco, demonstrando o quanto pode estar acrescentando aos nossos seguidores dos seus conhecimentos. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Para quem então não me conhece ainda, eu sou Helena Oliveira, sou do perfil Missão Advogada. Advogo há 7 anos, exclusivamente com direito previdenciário. Já fui dona de uma plataforma de cursos que muitas pessoas já fizeram cursos, conheceram, que foi o Previdivence. Hoje eu sou coordenadora do IA PrevCalc e sou professora também, né, de cursos agora individuais, de outros cursos de colegas e também de pós-graduação. E, como eu disse, meu escritório atua exclusivamente com direito previdenciário e também sou professora palestrante e estou aí nos congressos da vida também. E hoje fui convidada para poder falar sobre esse tema, que é o BPC Loas e a questão da renda per capita, né? E quando a família é considerada como baixa renda. Essa dúvida é uma das dúvidas que mais chegam no nosso escritório. Inclusive, hoje eu tive um cliente aqui que foi difícil para ele entender essa questão da baixa renda, de como que é feito o cálculo, embora eu tenha desenhado para ele entender, foi difícil para ele, porque é uma pessoa humilde, que tem pouco estudo, poucos conhecimentos, e para eles, de fato, fica mais difícil entender como que é feito esse cálculo. Vou tentar passar para vocês da forma mais clara e precisa possível, para que vocês possam entender. Mas se ainda assim restarem dúvidas, fiquem à vontade para poder mandar as dúvidas de vocês, tá? E pode me interromper na hora que você quiser, porque eu vou falando e acaba que eu esqueço. Mas aí você pode me interromper na hora que você quiser, tá? Tá bom. Pode começar? Essa questão que a doutora levantou é muito corriqueira mesmo, porque são pessoas em vulnerabilidade social, com um grau baixo de instrução e, na maioria das vezes, isso causa uma dificuldade da compreensão dessas contas aritméticas exigidas, porque muitas vezes nós falamos para o cliente um quarto da per capita. E aí vem esses questionamentos, o que seria esse um quarto? De qual salário que é esse que está falando? Então, a doutora
passa do seu dia a dia realmente deve ser a realidade de muitos dos nossos colegas, né? E por isso dessa necessidade desse aperfeiçoamento. Então vai lá, doutora, quero saber como que a doutora pode dar um caminho norteador para nos ajudar aí a solucionar essa questão com os clientes, doutora. Tá. Ó, primeiro ponto, eu gosto de ser bem prática e objetiva e eu não gosto de trazer para vocês coisas que não são aplicáveis na prática. Então, eu gosto de falar como que é a realidade para que vocês entendam, para que vocês também não fiquem traçando estratégias mirabolantes e trazendo aí para o cliente de vocês talvez uma esperança que no momento não tenha. Hoje, a lei estabelece que a renda per capita do grupo familiar, para ser considerado como baixa renda, é de até 1/4 do valor do salário mínimo. Isso é o que nós conseguimos trabalhar hoje no administrativo do INSS. É muito tranquilo se você comprova deficiência ou idade de 65 anos ou mais e também cadastro no CadÚnico atualizado há menos de 2 anos e essa renda per capita de até 1/4 do valor do salário mínimo, é tranquilo conseguir esse benefício no INSS. Caso haja negativa, é tranquilo também nós subirmos com o recurso administrativo e ter a concessão desse benefício no recurso administrativo. No INSS ainda é possível fazer a comprovação do comprometimento de renda através de uma ação civil pública e de um memorando que o INSS possui, que é possível, então, abater despesas com tratamento médico, medicamentos, fraldas e alimentação especial, todos destinados a manter a saúde e a qualidade de vida daquela pessoa com deficiência ou daquela pessoa com 65 anos de idade ou mais que está fazendo o requerimento do benefício. Então, esses gastos precisam ser destinados para o requerente. Além de serem destinados para o requerente, é necessário que você tenha a comprovação de negativa do Estado. E o que isso significa? Você tem que ter solicitado esse medicamento, esse tratamento médico para o Estado, através da Secretaria Municipal de Saúde, da farmácia popular do município, e tem que ter havido uma negativa expressa para o fornecimento desse seu pedido. Você pega essa negativa, anexa no seu requerimento administrativo e você consegue abater valores que são recebidos pelo grupo familiar e assim reduzir a sua renda per capita e talvez até chegar a 1/4 do valor do salário mínimo. Então é possível que famílias com valores superiores aí de recebimento, né, juntados o montante do grupo familiar, tenham o benefício em razão do comprometimento de renda. Se for esse o caso, na via administrativa também é tranquilo fazer essa comprovação. Aí vem a questão. Elaine, o meu cliente, ele não tem como comprovar o comprometimento de renda ou, de fato, ali a família tem, ainda com comprometimento de renda, um valor superior ao valor de 1/4 do salário mínimo. Tem a possibilidade de flexibilizar esse 1/4 do valor do salário mínimo? Judicialmente, temos essa possibilidade, tá? Nós tivemos até a Lei 13.982, lá em 2020, na época da pandemia, e essa lei, ela trouxe a exclusão do cálculo da renda per capita de benefícios previdenciários e assistenciais que fossem pagos em valor de até um salário mínimo à pessoa com deficiência ou a idosos de 65 anos de idade ou mais. Então, além do comprometimento de renda, que nós temos ali em abater aquelas despesas que eu disse para vocês, com medicamentos, fraldas, alimentação especial e tratamento médico, nós temos ainda a possibilidade de abater do cálculo da renda per capita aposentadorias, temos a possibilidade de abater também BPC-LOAS, que são recebidos por outros membros do grupo familiar, desde que esses benefícios sejam pagos à pessoa com 65 anos de idade ou mais ou a pessoas com deficiência. Nós temos ainda mais uma possibilidade de abater valores do cálculo da renda per capita. Mas se com tudo isso ainda não for possível, a Lei 13.982, ela trouxe para o período da pandemia
a previsão de flexibilizar essa renda per capita para até meio salário mínimo. Porém, era necessário um decreto regulamentador trazendo como se daria isso na prática. Esse decreto nunca chegou. No Poder Judiciário, nós temos alguns juízes entendendo e alguns tribunais também entendendo pela flexibilização. Até porque o STF já se manifestou no sentido de que esse critério de 1/4 do valor do salário mínimo seria inconstitucional. Seria possível, então, termos a concessão de um benefício assistencial para uma pessoa que tem uma renda familiar per capita superior a 1/4 do valor do salário mínimo, desde que eu consiga comprovar a miserabilidade desta pessoa. E aí não estaria restrito à comprovação de 1/4 do valor do salário mínimo. Qual que é o problema disso na prática? Esse critério, ele é subjetivo, não é um critério objetivo. O critério da renda objetivo é até 1/4 do valor do salário mínimo. Isso é um critério objetivo. Então, se eu conseguir comprovar que aquela família tem até 1/4 do valor do salário mínimo, é um critério objetivo estabelecido na lei e o INSS não faz a contestação. Mas quando eu passo para a análise da miserabilidade, quando eu vou olhar se, embora aquela família não tenha 1/4 da renda per capita, né, o cálculo da renda per capita já tem 1/4 do valor do salário mínimo, ela é miserável ou não, eu passo para um critério subjetivo, onde eu vou ter pessoas avaliando a miserabilidade e cada cabeça tem uma sentença. O que pode ser miserável para você pode não ser miserável para mim. É aí que vem o ponto. No judiciário, o critério se torna objetivo a partir do momento em que eu vou tentar flexibilizar essa renda. Um outro ponto no judiciário é o assistente social vai na casa da pessoa fazer a entrevista social, a avaliação social. E muitas vezes, na maioria, posso até dizer com relação a isso, é feito um inventário dos bens da família. Então, eles vão na casa, analisam como que é a casa, o que tem dentro da casa e fazem um verdadeiro inventário de tudo que tem dentro da casa. De como é o chão, se é de cerâmica, porcelanato. Nesse inventário que elas fazem, muitas vezes elas tiram fotografias e juntam no processo, para que o juiz também faça essa análise subjetiva, não é? Nos processos aqui da minha região, muitas delas juntam essas fotos, não juntam aí também, doutora? Sim, sempre juntam, né? Quando eles fazem esse inventário, eles sempre juntam essas fotos, porque eles dão também para o juiz a subjetividade da questão. E aí eles dizem se é chão de terra batida, se é porcelanato, se é cerâmica, o que é, quantas geladeiras tem, quantas TVs tem, tudo que tem dentro da casa. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Porque o que é miserável para um não é miserável para o outro. Um outro ponto também perigoso do judiciário. O conceito de família da Lei Orgânica da Assistência Social é bem restrito. Então, se eu quero restringir os componentes do grupo familiar que fazem parte e integram esse grupo familiar, e também para restringir a quem eu vou analisar a renda, a LOAS é o melhor mecanismo de defesa para o seu cliente. Mas, se eu for olhar o artigo 229 da Constituição Federal, eu tenho mais um critério subjetivo para o juiz. Porque ali traz o seguinte conceito. Os pais têm que arcar com a manutenção e subsistência dos filhos. E na velhice, os filhos precisam arcar com a manutenção e subsistência dos pais. E a Constituição Federal não estabelece um critério para isso. Se o filho for casado, solteiro, viúvo, em união estável, se o filho tiver condições de manter a subsistência dos pais, se ele, com uma ajuda de custo, puder manter essa subsistência, tem juízes que entendem que não importa se ele é casado, se ele mora em outro estado, se ele conversa ou não com os pais, se ele tem uma condição financeira, os pais não têm direito ao BPC-LOAS
porque o filho tem condições de manter a subsistência daqueles pais. Eu já vi várias sentenças nesse sentido. Então, para o judiciário, quando eu falo dessa flexibilização da renda per capita, sim, eu tenho essa possibilidade que eu não tenho no INSS. Os servidores do INSS, eles estão restritos à aplicação do princípio da legalidade estrita. É aquilo que está na lei, é aquilo que está no decreto, é aquilo que está na instrução normativa. Eles não têm a oportunidade de valorar algumas questões, de valorar e de subjetivizar as questões que são impostas a eles, diferentemente do juiz, diferentemente do desembargador, que pode trazer uma valoração diferente para as provas e para o objeto em si do caso, que seria a comprovação da miserabilidade. Então, estes são pontos bem importantes para que você analise no momento de fazer o requerimento dentro do INSS ou então de fazer o requerimento judicialmente. Porque eu tenho um critério... Até mesmo na entrevista, né, doutora? Porque se você vai participar à esfera judicial, toda essa análise investigativa do grupo familiar deve ser muito mais extensa, porque nós vemos no Poder Judiciário realmente os juízes juntando o quinis dos filhos casados, juntando todo esse histórico laborativo desses filhos casados que moram até em outros estados. Muitas vezes nos deparamos com isso nos processos judiciais. Então, isso deve preceder do atendimento também ao cliente, de fazer esse levantamento, se passou de um quarto do salário mínimo e não vai ser possível essa concessão administrativa, de fazer essa entrevista também, fazer todos esses questionamentos, para também não ter essa surpresa durante o processo judicial. A doutora levantou algo muito importante, que nós temos que fazer isso com os clientes, para não ter a surpresa depois no andamento da fase processual, né? Exatamente. E é o que eu sempre falo para os meus alunos. Você pode levar para o judiciário aquilo que você não consegue no INSS e aquilo que você não consegue no CRPS. Porque no CRPS e também no INSS, nós temos critérios bem objetivos, que nós conhecemos, que nós sabemos onde estamos pisando. A gente sabe exatamente quais são os conceitos e quais são os critérios. Então, eu trabalho com critérios objetivos, coisas que eu sei qual é o caminho, coisas que eu sei qual é o requisito, coisas que eu posso trabalhar sobre. Quando eu trago essa possibilidade de subjetivizar essa questão, eu trago também a possibilidade de entrar num caminho desconhecido, de entrar num caminho em que talvez eu vou ter que trabalhar com outras formas de defesa para o meu cliente, porque ali é um campo em que a prova tem uma valoração diferenciada da prova que eu tenho na via administrativa. Então, muito cuidado. A estratégia processual, ela tem que ser analisada de uma forma muito cautelosa, para que você entenda o que é o melhor caminho para o seu cliente. É olhar pelo critério objetivo ou olhar pelo critério subjetivo. E nesse caso em específico, eu olho para o critério subjetivo só quando o objetivo não tem possibilidade nenhuma de enquadrar o meu cliente aqui. Quando o meu cliente não tem comprometimento de renda, quando o meu cliente não tem nada para abater, nada para poder justificar essa renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo. O INSS é tão rigoroso com relação a isso que tem casos que ultrapassam R$ 1 que ele ainda fere benefício, porque ele é muito objetivo com relação a isso. E isso é algo positivo para quem tem direito, para quem tem essa renda de até 1/4 do valor do salário mínimo. Porque ele é tão objetivo que ele aplica exatamente aquilo que está na lei. Quando ultrapassa e eu não tenho esses comprometimentos de renda, aí eu preciso ir para um caminho que eu não tenho tanto conhecimento do resultado em si. Porque cada cabeça é uma sentença, como eu sempre falo, e ali eu tenho a possibilidade
do juiz entender pelo conceito de família do artigo 229 da Constituição, ao invés do artigo 20, parágrafo 1º da Lei Orgânica. Então, ali eu tenho a possibilidade disso. Como você disse, ele junta quinis de filho casado, ele junta quinis de filho viúvo, solteiro, em união estável, não importa, é filho, vai manter a subsistência dos pais, artigo 229 da Constituição. Ali eu tenho o juiz mandando assistente social indo na casa do meu cliente fazer inventário. Ali eu tenho juiz e assistente social valorando uma situação de miserabilidade, tá? Então, cuidado com relação a isso. E aí, com relação à renda per capita, como que é feito esse cálculo? Muitas pessoas também têm dúvidas, como eu disse, um cliente hoje estava aqui no escritório, não estava entendendo muito bem como é que é feito esse cálculo. Então, vou explicar para vocês. O artigo 20, parágrafo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social estabelece quem são as pessoas que fazem parte do grupo familiar do requerente do BPC. A renda de todas essas pessoas é somada. Então, tudo que essas pessoas recebem de remuneração pelo trabalho, de pensão alimentícia, tá? Porque às vezes pode ter alguém que recebe pensão alimentícia ali naquele grupo, de renda de aluguéis, tá? Por exemplo, renda como autônomo também. As pessoas às vezes acham assim, eu sou vendedor de churrasquinho na praia, então eu tenho uma renda ali eventual. Essa renda entra, porque você está sendo remunerado pelo trabalho que você está efetuando naquele período. O que mais entra? Não entra o Bolsa Família, tá? Já digo para vocês que o Bolsa Família não entra. O Auxílio Brasil, antigamente, também não entrava. Então, não entra. Aposentadorias que não são concedidas às pessoas com deficiência ou a pessoas com idade de 65 anos de idade ou mais, ou então que são concedidas em valor superior ao valor do salário mínimo, também entram no cálculo. Então, praticamente tudo... O auxílio-doença. Exatamente, auxílio-doença, seguro-desemprego, tudo isso entra no cálculo, tá? Então, tudo isso entra no cálculo. Então, você vai pegar todos os rendimentos dessas pessoas. Quem são essas pessoas? É o requerente, seu pai e sua mãe, na falta deles, padrasto ou madrasta, filhos solteiros, enteados solteiros e menores tutelados solteiros, e também os irmãos solteiros. Todos esses fazem parte do grupo familiar do requerente, tá? Não fazem parte do grupo familiar do requerente. E atenção, todas essas pessoas também precisam morar sob o mesmo teto do requerente. Se eu tenho um irmão solteiro, por exemplo, que não mora comigo, que mora em outro estado, porque está estudando fora, ou porque realmente saiu de casa, esse irmão não conta no meu grupo familiar. Só conta quem mora sob o mesmo teto. Se eu tenho um filho casado, em união estável, divorciado, viúvo, a partir do momento em que ele alterou seu estado civil, ele também não entra no cálculo da renda per capita do requerente. Se essa pessoa tem um neto que mora dentro da casa e esse neto, ele não é ali uma pessoa que está sob a guarda dos avós, ele mora com a mãe, de repente, que separou e voltou para a casa dos pais, esse neto também não conta na renda per capita. Muita gente acha que neto conta e neto não conta. Tem avós que criam os netos, mas não tem a guarda dos netos e aí acha que os netos contam, mas os netos não contam. Então, é só as pessoas que estão no artigo 20, parágrafo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social que conta. Então, eu somo tudo e divido pelo mesmo número de habitantes. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos imaginar a Dona Maria, que tem 65 anos de idade. Dentro da casa dela mora ela, a filha, que é solteira, tá? O marido dela, que está desempregado no momento. Então, ela, o marido, a filha solteira e mora mais um neto com ela. O neto é o filho dessa filha solteira, tá? Quem faz parte do grupo familiar da Maria? Ela, o marido e a filha. O neto não faz parte. Então, se a Dona Maria recebe um salário mínimo, tá? Ela trabalha e recebe um salário mínimo.
que vai acontecer? Um salário mínimo dividido por 3 vai dar mais do que 1/4 da renda per capita do grupo familiar, que seria de 1/4 sobre o valor do salário mínimo. Então, a dona Maria não tem direito a BPC Loas. O marido da dona Maria também não tem direito a BPC Loas, porque a renda per capita vai ultrapassar 1/4 do valor do salário mínimo. Agora, vamos imaginar que a dona Maria esteja desempregada, a filha esteja desempregada e o marido da dona Maria esteja desempregada. Ela vai ter direito a BPC porque o rendimento total do grupo familiar é 0. A filha da dona Maria recebe Bolsa Família. Então, a filha da dona Maria tem um único rendimento da casa, que é o Bolsa Família. R$ 600 mais 150 porque ela tem uma criança de 5 anos de idade. Então, no total, R$ 750. Só que essa renda do Bolsa Família que a filha recebe não entra no cálculo da renda. A renda do grupo familiar da dona Maria vai ser zerada porque o Bolsa Família da filha dela não entra no cálculo da renda. Assim, a dona Maria também vai ter direito a BPC Loas, tá? Agora, vamos mudar um pouco aqui o grupo familiar da dona Maria. Nós temos a dona Maria, o marido dela, a filha solteira e nós temos também mais um filho solteiro. Então, nós temos 2 filhos solteiros que moram com a dona Maria, ela e o marido. Temos 4 pessoas, então, que fazem parte do grupo familiar. A dona Maria, o marido da dona Maria e os 2 filhos solteiros da dona Maria. Os 2 filhos solteiros da dona Maria não trabalham e o marido da dona Maria também não. Então, a renda ali do grupo familiar é 0. Então, a dona Maria vai ter direito a BPC Loas. Agora, o marido da dona Maria tem 65 anos de idade. Ele recebe aposentadoria por idade, valor de um salário mínimo. E os 2 filhos da dona Maria estão desempregados e não recebem nada. A dona Maria vai ter direito a benefício? Vai ter direito a benefício porque o valor da aposentadoria do marido dela, que tem 65 anos de idade, também vai ser excluído e a renda total do grupo familiar vai ser 0. Então, assim, a dona Maria vai receber o benefício porque a renda per capita do grupo familiar vai ser 0. E aí ela entra dentro dos critérios de miserabilidade. Mudando o mesmo exemplo, dona Maria, o marido e os 2 filhos. O marido da dona Maria recebe 2 salários mínimos de aposentadoria. Nesse caso, eu vou pegar 2 salários mínimos e dividir por 4 pessoas, porque embora o marido da dona Maria tenha 65 anos de idade, ele recebe um benefício superior ao valor do salário mínimo. Se o marido da dona Maria recebesse, hoje o salário mínimo está em 1.302 ainda para esse mês, no próximo mês vai ser 1.320. Vamos supor que hoje que o salário mínimo ainda é 1.302, o marido da dona Maria receba 1.350. A renda do marido da dona Maria entra no cálculo da renda per capita, tá? E por quê? Porque esse valor de aposentadoria do marido da dona Maria é superior ao valor do salário mínimo, que hoje, em maio, ainda é R$ 1.302. Entra por Olha, pouco, mas entra. Nós recebemos 2 perguntas que se enquadram nos exemplos. Se nós transformarmos esse benefício de aposentadoria porque a Ana Paula Venâncio perguntou que o valor da aposentadoria por invalidez ao marido com menos de 65 anos de idade entra. Nesse caso, entraria, né, doutora? E também o Liz Moraes ADV, ela perguntou se a aposentadoria no valor de um salário mínimo pago à pessoa que não tem 75 anos entra no cálculo. Então, se nesse seu exemplo de família colocarmos essas aposentadorias de pessoas, ou aposentada por invalidez com menos de 75, ou aposentadoria comum com menos de 65 anos, elas entrariam e aí também não ia atingir o critério, né, doutora? Sim, qualquer benefício que for pago à pessoa que não é deficiente ou a pessoa que não tem 65 anos de idade, tá? Entra no cálculo da renda. Então, esses benefícios que são pagos a pessoas com invalidez, por exemplo, entram no cálculo da renda se essas pessoas não comprovarem que elas têm deficiência e se também não tiverem 65 anos de idade.
Aqui vocês podem fazer a comprovação da deficiência, porque pessoas com invalidez, provavelmente, dependendo da invalidez, também podem ser caracterizadas como pessoas com deficiência. E aí é que vem o ponto. Essa questão é uma questão que você vai precisar judicializar para comprovar a deficiência, para comprovar que essa pessoa se enquadra no critério de deficiência e que ela estaria dentro dessa possibilidade de exclusão que a Lei 13.982 trouxe. No INSS, você não vai conseguir isso, tá? O doutor Ismael Alencar também está perguntando se a criança autista que reside com sua mãe na casa dos avós, se e os avós trabalham, se a renda dos avós entra no cômputo. A doutora já falou a questão disso dos avós, né? Tudo também tem, porque a criança autista mora com a mãe, tá? E esses avós não participam do núcleo familiar que está no artigo 20, parágrafo 1º da lei. Isso, exatamente isso. No caso, a renda dos avós não vai entrar, tá, Ismael? E aí só vai entrar a renda da criança e da mãe se eles tiverem. Por exemplo, se a criança recebe pensão alimentícia do pai, vai entrar a pensão dessa criança no cálculo da renda. Mas, geralmente, pensão alimentícia é 30% do valor do salário mínimo. Se a mãe não trabalha para cuidar dessa criança, ainda assim vai dar uma renda per capita inferior a 1/4 do valor do salário mínimo. Então, embora ela receba aí a pensão alimentícia, provavelmente essa pensão alimentícia não vai ser capaz de afastar o direito dela. Doutora, essas dúvidas geram muito em decorrência da legislação aplicada ao cadastro único e aquilo que as pessoas, os beneficiários do LOAS, acabam tendo que declarar na assistência social, gerando esses conflitos e essas dificuldades desses entendimentos, porque a partir do momento que você vai fazer a inscrição ou manutenção do cadastro único, você tem que declarar que todos que estão sob o mesmo teto, mesmo que não sejam elencados nesse parágrafo 1º do artigo 20. Então, é importante fazer a distinção da legislação aplicável ao cadastro único e a legislação aplicável ao benefício assistencial. E no momento dessa entrevista, fazer toda essa explicação para o pretendente o benefício das diferenças entre cadastro únicos, os demais programas assistenciais de transferência de renda e o benefício assistencial que tem uma legislação específica própria. Cada benefício de transferência de renda tem a sua legislação específica, mas como todos eles têm essa exigência prévia do cadastro único, e aí também tem o decreto que regulamenta o cadastro único, que traz essa questão de que aqueles que têm essa renda até meio salário mínimo, ou de até 3 salários mínimos de todos que moram na casa, e aí a assistente social pede documentação de todos esses membros que residem sob o mesmo teto, gera essa dificuldade do entendimento entre requisitos de cada programa assistencial e o requisito do cadastro único. O cadastro único é o meio de você cadastrar todos aqueles que serão inseridos e contemplados em todos os programas sociais. Então, se vai pretender algum outro programa de transferência de renda, muitas vezes a pessoa tem que declarar esses avós residindo naquele teto. Mas, para fins de benefício, isso não vai computar. Então, o advogado tem que estar muito atento a isso na entrevista e nas informações do cadastro único para poder orientar um cliente disso, porque senão ele acaba exigindo documentação que não faz parte do requerimento do benefício. Na verdade, o que acontece? As pessoas, elas vão até o CRAS. Lá no CRAS, elas tentam buscar informação, não só sobre o BPC LOAS, como também de outros benefícios, como, por exemplo, Bolsa Família, Auxílio Gás, entre outros, né, que são fornecidos aí às pessoas de baixa renda. Então, para fazer o CAD único, ela precisa ir no CRAS da sua cidade para que ela tenha esse cadastro sendo efetivado. Chega lá no CRAS, ela precisa, de fato, colocar todas as pessoas que moram dentro da residência. Porque o cadastro único, embora ele seja utilizado
para fins de concessão do BPC-Loas, ele serve para outros benefícios do governo. Ele não é só para o BPC-Loas. Ele serve, por exemplo, para trazer uma taxa menor na conta de luz e outros benefícios. E aí, ali, de fato, tem que estar constando todo mundo que faz parte do grupo familiar. Só que no momento do requerimento do BPC-Loas, o advogado especialista é que vai fazer a separação de quem faz parte e de quem não faz parte desse grupo familiar. É ele que vai mostrar para o INSS, através do requerimento administrativo, quem faz parte, quem não faz parte, e trazer a fundamentação legal para isso. E o que está acontecendo muito também é o seguinte, as pessoas vão no CRAS, eles pegam essa informação errada, e lá no CRAS mesmo, os assistentes sociais ou as pessoas que trabalham no CRAS fazem o requerimento do BPC. Quando eles fazem o requerimento do BPC, eles não trazem para o servidor do INSS toda essa fundamentação, até porque eles não têm esse conhecimento técnico. Eles não trazem para o servidor do INSS essa divisão de quem faz parte, de quem não faz parte do grupo familiar. E aí, na hora da análise do servidor, ele coloca todo mundo como componente do grupo familiar, o benefício é indeferido e a pessoa fica com aquela desesperança de que não consegue, de que é difícil. Não é difícil, gente. O problema é que vocês estão procurando a pessoa errada para poder fazer o requerimento. Muita gente não quer pagar advogado. Eu faço um vídeo em redes sociais vizinhas e já vi comentários de pessoas, mas aí tem que pagar advogado. É lógico, você não vai tentar obturar um dente seu, você não tá com uma cárie no dente, vai tentar arrancar a cárie sozinho. Você vai num dentista para arrancar essa cárie do seu dente. Você tá com uma dor ali no coração, você tá com um problema de coração, você não vai abrir o seu peito para tirar o coração e fazer, colocar um coração novo. Você vai num cardiologista para poder fazer isso. Assim como benefícios no INSS. O problema é que as pessoas acham que advogado é desnecessário. E aí vão na pessoa errada para tentar fazer esses requerimentos. Chega lá, a pessoa não faz da forma correta, o benefício é indeferido, as pessoas acham que não tem direito e outras ficam desacreditadas que realmente têm direito àquele benefício. Não, eu tentei, não consegui, o INSS falou isso, o INSS falou aquilo, mas é lógico, é porque você não procurou a pessoa correta. É a mesma coisa de eu mandar um cardiologista fazer uma obturação no meu dente ou tentar arrancar uma cárie no meu dente. Ele vai fazer errado, se duvidar ele nem vai fazer, porque ele não sabe, né? E a gente tem que ter esse conhecimento. Que não é só juntar documentos, não é só ligar no 35, né, doutora? A gente tem que prestar atenção que existe um conhecimento prévio, o advogado tem que se tornar um especialista para fazer a solicitação de forma adequada, para que, ao invés de prejudicar, possa conceder e trazer uma diferença para a vida desse beneficiário. Sim. Ó, Silvana está colocando, mas no administrativo do INSS não tem essa opção de distinção do quadro familiar, ou dispõe. Silvana, isso realmente não é algo que o INSS te dá opção. É você que tem que mostrar para o servidor do INSS, tá? Você não tem a opção de mostrar, de falar ali, apertar um botãozinho, essa pessoa faz parte do grupo, essa pessoa não faz parte do grupo. Não, é você que tem que trazer isso dentro do próprio requerimento de BPC-Loas, tá? Se você deixar o INSS fazer do jeito dele, o servidor ele tem vários processos administrativos para analisar. Não sei se vocês já sabem, mas a fila do INSS é quilométrica, tem milhões de requerimentos que devem ser analisados e poucos servidores para poder fazer isso. Se você não explica para o servidor o que ele tem que olhar, a maneira que ele tem que olhar, ele vai olhar de qualquer maneira, porque ele não tem tempo para ficar procurando documento no seu requerimento. Ele não tem tempo de ficar procurando quem faz parte, quem não faz parte do grupo familiar. É você quem tem que trazer para ele isso de forma simplificada e objetiva. Ele não vai olhar mesmo. E se você deixar o CRAS fazer esse requerimento por você, é isso que acontece. O CRAS ele vai lá, coloca todo mundo, porque ele coloca o cadastro mesmo do CadÚnico, e aí nós temos vários indeferimentos,
porque a pessoa não fez da forma correta, porque o servidor não vai olhar. Não adianta você achar e criar um mundo de ilusão que o servidor vai olhar, porque ele não vai. Ele não vai. Então é isso que as pessoas têm que passar a ter a conscientização. É bom destaque da doutora, porque realmente precisa parar com essa falsa impressão de que o servidor lá na análise ele vai ficar destacando o documento, vai ficar excluindo o documento daquele morador. Ele não vai fazer isso. Se você está declarando, ele vai colocar todo mundo nesse grupo. Então, é a pessoa que tem que apresentar o requerimento com a fundamentação correta e com as documentações que a lei exige e demonstrar o cumprimento do requisito. O detentor do direito que tem que demonstrar que tem esse direito. Exatamente. Nós temos uma coisa que se chama o mundo ideal. Aquilo que está ali, o servidor do INSS tem que olhar e tem que analisar o melhor benefício que o cliente faz jus. O servidor do INSS tem que isso, tem que aquilo, porque está na instrução normativa. Ok, mas esse é o mundo que seria ideal. Nós temos o mundo que é a realidade aplicável na prática. Quem vai olhar? Qual servidor vai ficar analisando minuciosamente isso? Como eu disse para vocês, são milhões de requerimentos que estão esperando a análise. E a todos os dias, novos requerimentos chegam para os servidores do INSS. Poucas pessoas ocupam vagas de servidores do INSS ativos hoje. Você acha mesmo que ele vai perder tempo olhando aquilo que você deveria ter colocado para ele de forma clara e objetiva? Não vai, tá? Então a gente tem que parar de idealizar esse mundo ideal e passar a fazer o mundo real valer. Isso aí. Doutora, agradeço a sua participação nesse Fórum Tira Dúvida, esclarecendo pontos cruciais para que nós possamos entender essa questão do grupo familiar, da renda per capita e poder cada vez mais nos aperfeiçoarmos num benefício que tem cada vez mais exigências, tem vários nuances que devem ser observados. E o seu conhecimento hoje aqui aos nossos seguidores foi de muita valia. Agradeço imensamente, eu aceito o seu convite e espero poder encontrá-la logo mais em outras oportunidades. Já vi sobre o evento que vai ter lá do EPREV, do marketing digital, que a doutora irá participar. Então, logo mais estaremos juntas novamente, doutora. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada a todos também que nos acompanharam. E fiquem aí, ó, para quem ainda não nos segue, né? Sigam os nossos perfis aqui em cima. Tem um botãozinho ali, você consegue tanto seguir o meu perfil quanto o perfil da doutora. E aí eu fico esperando vocês no meu perfil para quem ainda não me segue, tá bom? Obrigada e ótimo final de semana para todos vocês. Até mais. Até logo, todos. Tchau.